Muito tem se falado sobre as conversas reveladas, divulgadas, atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato. Afinal, como essas mensagens podem impactar na operação? Elas podem anular a condenação do ex-presidente Lula? Foram obtidas de forma criminosa? É o que você acompanha agora aqui no Junto com a Adjuto. A primeira grande discussão que se tem é sobre a forma como foram obtidas essas mensagens. O site The Intercept Brasil, que tem divulgado os diálogos, diz que recebeu todo esse material por meio de uma fonte anônima e garante que não vai revelar quem é essa pessoa por questão de sigilo de fonte, que é um direito garantido pela Constituição. Os jornalistas do site, no entanto, afirmam que não cometeram nenhum crime para ter acesso a esse material, mas a gente não sabe como esse material foi obtido, não pelos jornalistas, mas por essa fonte. Por outro lado, o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato afirmam que essas mensagens foram obtidas de forma ilícita, criminosa, por meio de hackers. Inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro Sérgio Moro disse que suspeita que haja gente endinheirada por trás desses ataques digitais. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, né? E em alguns casos talvez aí com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador. E o que diz a Constituição? Vamos partir agora então do pressuposto de que essas mensagens foram sim obtidas de forma criminosa. Essas mensagens podem ser utilizadas para anular processos da Lava Jato, por exemplo? Tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal, eles não admitem que sejam utilizadas provas ilícitas. Portanto, aqui a gente tem aí Constituição e Código de Processo Penal falando que provas ilícitas não podem ser utilizadas. Inclusive, o Código de Processo Penal fala que essas provas têm que ser retiradas, desentranhadas dos autos, do processo. Agora, a Polícia Federal está investigando se houve ataque criminoso aos celulares aí das autoridades. Se isso for comprovado, isso sim tem um outro impacto nesses processos. Mas há uma flexibilização quando essas provas ilícitas são obtidas e são utilizadas em benefício de uma pessoa que foi condenada injustamente. Por exemplo, alguém que cometeu um assassinato e lá, enquanto ele está preso, cumprindo a pena, descobriu-se que por meio de uma prova criminosa, que não foi aquela pessoa, essa prova sim, muitos dos casos, pode ser utilizada para inocentar aquela pessoa. E foi isso que alegou o ministro Gilmar Mendes quando comentou essa questão dos vazamentos das conversas atribuídas a Moro e a procuradores da Lava Jato. Agora, por outro lado, a gente tem que essas provas ilícitas não podem ser utilizadas de forma alguma para culpar, para acusar alguém. Nesse caso específico, ou seja, esses diálogos, essas mensagens não poderiam incriminar procuradores da Lava Jato ou até mesmo o ministro Sérgio Moro. Essa é uma questão que ainda deve ser provocada e deve partir de onde? Principalmente da defesa dos réus, dos condenados, principalmente do ex-presidente Lula. Caso a defesa peça a anulação da condenação, no caso do triplex do Guarujá, por exemplo, aí sim o ministro, os procuradores podem ser chamados para dar seus depoimentos, como também os jornalistas. Agora, uma curiosidade é que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou que os procuradores, que integrantes do Ministério Público Federal, não utilizem mais os aplicativos de celular, de mensagem instantânea, para conversar sobre assuntos como estes, como operações, investigações, enfim. Foi desenvolvido um sistema, chama eSpace, que é um sistema de comunicação interna. E já fizeram vários testes que esse sistema está imune a ataques de hackers. Portanto, há uma determinação de Raquel Dodge para que as conversas sobre Ministério Público, investigações, fiquem apenas nesse sistema, justamente para evitar mais dor de cabeça. Esse foi o nosso Junto com a Adjuto. Eu espero que você tenha gostado. E lembre-se, a gente continua lá nas redes sociais. Todas aqui, para você acompanhar e não perder nenhuma informação nova. Até a próxima!